Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Wood, em mais um vídeo do nosso canal do Instituto Gênesis. E dessa feita nós estaremos estudando a terceira lição da nossa série da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nós já falamos sobre a primeira lição, dizendo um pouquinho sobre o que é o espírito de Babilônia. Aprendemos um pouco na segunda lição acerca do pecado e das doutrinas que tentam descaracterizar a doutrina do pecado. E desta feita nós iremos falar um pouquinho sobre o perigo, das questões progressistas, das pautas progressistas, o quanto isso pode atrapalhar a nossa vida na igreja e na sociedade por um todo. Então, convido você, antes de nós iniciarmos aqui a nossa experiência com essa aula, que você nos siga também nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, por exemplo, no nosso canal aqui do Instituto, que você possa se inscrever. Isso vai nos ajudar e você receberá todas as notificações de vídeos novos que saímos aqui todas as vezes, todas as semanas no nosso canal, tá bom? Se você ainda não nos segue no Instagram, também peço a você que faça isso, para que você possa estar atualizado de todo o nosso conteúdo. Bom, vamos então partir para os nossos slides, porque nós teremos uma missão muito importante, falarmos um pouquinho sobre essas questões tão importantes, sobre o perigo do ensino progressista dentro da sociedade, dentro do nosso contexto, também dentro da igreja, porque isso tem prejudicado também a nossa igreja. Bom, nós sempre iniciamos, meus irmãos, meus amigos aqui que nos seguem, que assistem os nossos vídeos no nosso canal no YouTube, fazendo uma leitura de um texto áureo. E o texto áureo de hoje se encontra na segunda epístola, na segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 3, e versículo 1, que vai dizer assim no versículo bíblico: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então Paulo já está aqui ratificando e já está alertando Timóteo de que nos últimos dias sobrevirão, falando de um futuro, dias trabalhosos, tempos trabalhosos, tá bom? A verdade prática que nós observamos na lição número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical fala assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. E isso é nítido e você consegue observar isso assim que você liga a televisão, assim que você coloca lá no UOL, no Google, assim que você começa a prescrutar a internet, você consegue observar que esses militantes de causas sociais estão aí, tentando te influenciar, tentando levar você para um caminho totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Tá bom? Então, a verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Nós estaremos estudando nesta oportunidade, neste vídeo, e nós temos 3 objetivos para esta lição. O primeiro objetivo da lição é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo objetivo, explicar as principais teorias progressistas. Terceiro objetivo, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Nós sempre iniciamos com uma leitura bíblica. Todas as vezes que nós nos reunimos na igreja, no domingo de manhã, para aprendermos com a lição da Escola Bíblica Dominical, nós sempre lemos um texto bíblico em classe que vai fazer base para todo o nosso ensinamento na oportunidade. Desta feita, se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 9, de 1 ao 9, e eu convido você para fazer essa leitura comigo, porque é de suma importância para que você possa compreender todo o contexto do ensino desta oportunidade. Vamos lá? Primeiro versículo diz assim, vamos lá? 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, versículo de número 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí, Paulo, instruindo a Timóteo, diz assim: destes, afasta-te. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Último versículo 9 diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Vamos partir então para a nossa introdução, a introdução da nossa lição. A introdução inicia-se desta maneira. Nessa lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia, suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Então, nós veremos tudo isso nessa lição. Ainda veremos que são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Então, se vocês observarem aqui conosco, meus irmãos, amigos do YouTube, essa lição vai abrir o nosso entendimento para aquilo que esse pessoal começa e prega e traz de ensinamento para dentro da sociedade. E no contexto bíblico, falando aqui do contexto cristão, o que eles vão querer? Eles vão querer e vão tentar de todas as maneiras enfraquecer o quê? A doutrina bíblica, porque serão indiferentes da doutrina bíblica, vão tentar descaracterizar a doutrina do pecado, vão tentar relativar os valores morais, vão tentar defender a necessidade de ressignificar a fé cristã. E o que significa a palavra ressignificar? A palavra ressignificar significa trazer um novo significado. Ou seja, eles vão tentar trazer um novo significado, eles já estão tentando trazer um novo significado à fé cristã, à doutrina bíblica, ao texto bíblico, à verdade bíblica, à ortodoxia bíblica, que nós observamos em vídeos passados, que significa crer certo, crer de uma maneira correta. Eles estão tentando ressignificar isso, ou seja, trazer um novo significado a doutrinas bíblicas, pautando agora as suas causas sociais, as suas causas progressistas, e que são totalmente contrário à doutrina bíblica verdadeira, baseada, consubstanciada nos textos bíblicos. E é isso que tem nos despertado a estudarmos sobre isso, porque nós, como cristãos, nós precisamos mais do que nunca nessas últimas horas, nesses últimos dias, se posicionarmos contra essas pautas progressistas e defendermos a nossa fé verdadeira, a nossa fé correta, a nossa ortodoxia. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, para que possamos aprender nessa lição para combatermos essas causas progressistas. Vamos lá. Por consequente, os seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico, como eu acabei de dizer. E nessa oportunidade verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. E é isso que nós vamos observar, então, a partir do primeiro tópico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a descaracterização do cristianismo. Então, observe, eles vão tentar, de qualquer forma, descaracterizar o cristianismo. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você foi sendo ensinado no seu caminhar cristão dentro da igreja, eles vão tentar descaracterizar, eles vão tentar ressignificar.
Eles vão tentar trazer uma nova ideia, um novo conceito, totalmente contrário a tudo aquilo que aprendemos. Tudo totalmente contrário ao que a palavra de fato quer nos ensinar. E é isso que nós devemos estar atentos para podermos ser combatentes e corajosos combatentes contra essas doutrinas. Vamos entender então a descaracterização do cristianismo. Primeiro ponto, eles vão trabalhar com a deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Você vai ler Paulo falando a Timóteo no capítulo 3, no versículo 1, falando, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Só que esses últimos dias, você precisa compreender isso. Esses últimos dias já está acontecendo. Nós já estamos vivendo estes últimos dias. E se você for fazer uma análise bíblica, esses últimos dias se iniciaram no ato da crucificação do nosso Cristo. Ou seja, já faz 2023 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. Para Deus, os últimos dias começaram no momento em que Cristo morre na cruz. Nós já estamos na história da humanidade vivendo esses últimos dias. Só que com o passar do tempo e dos anos, os sinais vão se intensificando. As dores de parto vão se intensificando. E a cada dia que se passa, nós podemos observar diante dos nossos olhos acontecimentos que só provam, que só ratificam que os sinais estão se cumprindo dia após dia. E nós precisamos estar alertas, porque a qualquer momento o Senhor nos arrancará desta terra. Esta é a promessa bíblica que nos faz firmes contra essas pautas progressistas. Então a expressão bíblica, os últimos dias, faz alusão a esse período de tempo onde nós estamos vivendo essa deteriorização. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Ali tem aquela listagem dos homens que se apresentarão nos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí eu pergunto a você, será que nós já não estamos contemplando estes homens se levantando nesses dias que nós estamos vivendo? Será que essa listagem de Paulo a Timóteo ainda não está diante de nós? Sim, está. Homens presunçosos, soberbos, blasfemos, sim. Estamos contemplando isso diante dos nossos olhos. A palavra de Deus, ela é atual. É como se você estivesse lendo a palavra de Deus, olhando para as notícias do dia a dia e contemplando que tudo aquilo que está escrito é verdade, porque está acontecendo diante dos nossos olhos. Sigamos a nossa matéria. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade e tem se intensificado dia após dia. É o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral, não aceita norma absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Quanto mais você observa a sociedade, quanto mais você observa o comportamento dos homens, da juventude e até mesmo das instituições, você consegue observar que o aumento do pecado está diante de nós. É atual, é alarmante, está diante de nós todos os dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã.
Muito pelo contrário a este atual alarmante crescimento do pecado, nós cristãos devemos viver como o versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Segundo ponto em que o ensino progressista tenta infiltrar dentro até mesmo da igreja para tentar destruir a fé cristã verdadeira é a erosão da ortodoxia. Erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Olha só. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e, ao resultado, a qualquer custo, os cristãos tornam-se, ou seja, eles estão cada dia mais tentando descaracterizar todo o nosso ensino, a nossa ortodoxia, a nossa maneira de crer certo, de crer num texto bíblico, de crer numa doutrina bíblica. Eles estão tentando fazer com que a gente venha negligenciar o conteúdo doutrinário e venhamos a ceder espaço à cultura progressista, a entretenimentos. Paulo vai escrever a Timóteo no capítulo 3, versículo 4, dizendo: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Este é o objetivo, nos fazer com que venhamos a nos tornar mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres deste mundo, do que amigos de Deus, mais amigos das coisas desta terra do que amigos de Deus. Eles tentam fazer com que o nosso desejo venha estar sempre em satisfazer a nossa carne do que satisfazer a vontade de Deus. Isso é um perigo. Nós não podemos nos tornar mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mas devemos ser mais amigos de Deus do que amigos dos deleites. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério, porque à medida que a gente cede a tudo isso, à medida que a gente vai dando espaço a tudo isso, o Espírito Santo não é que ele perde o poder, mas ele fica impossibilitado de agir nos corações, de agir no meio da igreja, porque nós como cristãos já não acreditamos mais tanto no poder, já não buscamos mais tanta santidade, já não buscamos mais tanta fidelidade, nós já não oramos, nós já não mais lemos tanto a Bíblia, não mais jejuamos, e isso faz com que o Espírito Santo se torne, talvez, naquele momento, incapaz de transformar um coração, porque aquele coração não se quebranta da maneira que se tem que se quebrantar. Com essa questão do advento das pautas progressistas, do relativismo bíblico, nós vamos observando então que o poder do Espírito se torna incapaz de ser instrumento de transformação de caráter de pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores, porque a Bíblia vai nos dizer, Paulo escrevendo a Timóteo, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não podemos permitir que a vida em igreja fique desprovida do poder do Espírito Santo. Terceiro ponto que o ensino progressista vai tentar descaracterizar a fé cristã é trazer corrupção da fé. Observe isso, com o caráter humano maculado pelo pecado e a corrosão da ortodoxia, ou seja, a questão de fazer com que você não creia mais de uma maneira correta, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados, relativizados.
Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, segundo a carta a Timóteo 3, 2-4, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. É a igreja de Cristo tendo que lutar contra o império do mal. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e muitas outras heresias. E isso tem acontecido. Os hereges têm se levantado, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos pregadores, que apenas querem pregar para que você se sinta bem, que apenas querem pregar para que você sinta arrepios e sai dizendo, nossa, que mensagem, que poder. Na verdade, você não entendeu a mensagem, porque muitas vezes é uma mensagem herética e você não sentiu poder nenhum. Hereges manipulando você como aquelas marionetes, levando você por caminhos tortuosos, relativando totalmente a ortodoxia bíblica, e nós não podemos permitir isso. Nós não podemos deixar com que você se torne escravo das paixões e passe a acreditar que os prazeres do corpo não podem contaminar a sua alma, mas sim contamina a sua alma e pode te levar para a perdição eterna. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3:7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a mente dessas pessoas já estão cauterizadas. Por fim, o engano destes mestres e seus seguidores será objeto de juízo divino. Olha só o que vai dizer Paulo a Timóteo. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Segundo ponto da nossa lição, falando um pouquinho sobre as teorias progressistas. Observe isso. Aqui começam as teorias e você vai conseguir se identificar com isso, porque você está diante disso todos os dias. Vamos lá. Primeiro ponto, a desconstrução da Bíblia. Então, quando a gente fala de teoria progressiva, a primeira teoria, o primeiro ponto das teorias progressivas são a desconstrução da Bíblia Sagrada. Eles vão tentar de todas as formas desconstruir a Bíblia, descaracterizar a palavra de Deus. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia Sagrada. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. E esse ensino produz pessoas egocêntricas, ou seja, o seu eu em primeiro lugar, e retira a convicção do pecado. Olha só que trevas! Olha só que trevas! Quando eu começo a relativar a Bíblia, a desconstruir a Bíblia, a dizer que a Bíblia não é tão infalível, a dizer que a Bíblia não é tão inerrante, a dizer que o homem está no centro e que o seu prazer precisa estar acima de todas as coisas. O que vale é você se sentir bem, o que vale é você se sentir feliz. O seu ego diante de todos está acima de tudo, você como centro de todas as coisas. Isso tem somente com que te descaracterizando de como um cristão verdadeiro e faz com que você se torne um escravo do pecado ainda mais. Quando você observa essa questão do progressismo repousando no antropocentrismo como homem no centro, nós podemos observar até mesmo cultos dentro de nossas igrejas onde o homem é supervalorizado, onde você precisa estar no centro. Isso não é culto, isso é idolatria. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Paulo vai escrever no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Olha o que Paulo vai escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, o antropocentrismo, o egocentrismo, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É você de fato e literalmente se colocar como centro de todas as coisas. É você tirar os seus pensamentos e os seus olhos dos céus e fixar os seus olhos somente nesta terra, buscando somente os prazeres dessa terra. É isso que esse ensino progressista, tentando relativar as doutrinas bíblicas, tem colocado e infiltrado até mesmo dentro das nossas igrejas. E por isso essa lição de hoje vai nos trazer este alerta e nós devemos lutar contra tudo isso. Primeiro, conhecendo as artimanhas do inimigo e depois criando estratégias para lutarmos contra isso, porque a própria Bíblia nos dá ferramentas para lutarmos contra isso. Vamos lá. Segundo, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Olha só que coisa bizonha, olha só que coisa demoníaca. Essa teologia liberal progressista, esse teísmo aberto, dizendo que Deus não é tão Deus assim. Deus não é tão poderoso assim. Deus não tem tanto controle das coisas assim. Deus depende do livre pensar, do livre pensamento, das livres ações, das escolhas dos homens, rejeitando totalmente o conceito de onisciência, presciência, onipotência de Deus. É uma teologia diabólica. Nessa heresia, observe, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Como assim? Deus surpreendido pelo pecado no Éden? Como se Deus não soubesse o que viria a acontecer. E Deus foi pego de surpresa, então Deus precisou redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e a limitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Se Deus não tem todo esse poder, se Deus não é tão Deus, não faz sentido buscá-lo. Não faz sentido servi-lo, não faz sentido orar a este Deus, porque este Deus é limitado, esse Deus é fraco. Terceiro ponto, a teologia da demitologização. Vamos observar o que é isso? Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. Vamos ver o que ele propôs. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos, como mitologia. Até a doutrina da concepção, por exemplo, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia.
Ou seja, então esse teólogo, ele vai colocar muitas passagens bíblicas como mitos. O céu é mito, o inferno é mito, o demônio é mito, até o nascimento sobrenatural, virginal de Jesus vindo de Maria é mito. Então veja, quando eu coloco tudo isso como mito, se é mito não é verdade, é mitologia. Eu começo a descaracterizar a palavra, a desacreditar da palavra. E aí eu começo então, obviamente, a relativizar alguns conceitos e preceitos. Alguns mandamentos passam a não ser mais mandamentos porque estão embasados em mitologia, em mitos, em algo que não aconteceu. Não existe a mitologia grega, onde existem lá deuses. Esses deuses não existem, a mitologia serve apenas para entretenimento. Então esse teólogo ele vai tentar fazer com que alguns textos bíblicos se transformem em mitologia apenas para descaracterizar esses ensinos. Nessa teologia, por exemplo, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Ou seja, esse teólogo ele quer tirar a questão sobrenatural da Bíblia Sagrada. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Porque Pedro vai dizer na sua segunda epístola, capítulo 2 e versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Terceiro ponto, e que nós aprendemos com essa lição, é que nós devemos refutar o ensino progressista. Nós observamos um porquê, que eles tentam infiltrar-se até mesmo dentro da igreja, já estão infiltrados em toda a sociedade. Observamos um pouquinho sobre o que eles querem introduzir na sociedade e agora como o ensino bíblico nos ajuda a refutar o ensino progressista. Vamos lá observar? Vamos lá. Primeira ferramenta, a primeira coisa que nós temos como ferramenta para nós, primeira arma nossa como cristãos, como igreja, nós devemos sempre reafirmar a autoridade bíblica. Então o primeiro ponto é reafirmando a autoridade bíblica. Você, como cristão, você precisa entender isso. Você sempre vai reafirmar a autoridade bíblica. Vamos observar isso. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrante palavra de Deus, e validar o princípio de sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e a autoridade final de fé e de prática. Então, primeiro ponto, você precisa refutar esse ensino progressista, reafirmando que a Bíblia é inspirada por Deus e que somente ela tem poder de transformar os homens, que ela é inspirada divinamente, e sempre validar os princípios de sola escritura instituídos na Reforma. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Homens que no passado defenderam a Bíblia, porque desde que o mundo é mundo, desde que a Bíblia surgiu como palavra de Deus revelada aos homens, ela é atacada, ela é solapada. E Armínio vai dizer, todas as vezes que ela é reinterpretada, todas as vezes que alguém tenta reinterpretar a Bíblia, é como se estivéssemos solapando-a, maltratando-a, diminuindo-a. Isso nós não podemos permitir que aconteça. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras,
livro do Apocalipse, a revelação de Deus a João, na ilha de Pátimos, vai dizer no capítulo 22 e nos versículos 18 e 19: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro dessa profecia. No livro dessa profecia. No livro dessa profecia. Nós precisamos estar atento a tudo isso, para que não venhamos a permitir com que as sagradas escrituras venham ser acrescentadas, venham ser diminuídas por homens e mulheres, por hereges que vão tentar descaracterizar, desconstruir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não podemos permitir com que isso aconteça. Amém? Mais uma vez vou ler o texto para que vocês possam compreender, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, olha só, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Apocalipse capítulo 22 e versículos de números 18 e 19. Segundo ponto que nós precisamos ter como ferramentas para que vai nos ajudar a enfrentarmos essas doutrinas progressistas é ensinar a doutrina bíblica correta. É a ferramenta que nós, pregadores, ensinadores, professores, cristãos, de modo geral, temos. Nós precisamos ensinar as doutrinas bíblicas de uma maneira correta. Então, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Olha lá. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ensinar todas as nações. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandado educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, Romanos 12, versículo 7. A atividade é essencial para instruir, para expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Simples assim, ensinar a doutrina bíblica. Olha Efésios 4, 22 e 24 que diz que, contra o trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 29. Terceiro ponto, enfatizando a santificação, que nós precisamos observar isso. Precisamos sempre ensinar sobre a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 de Pedro 1,16. Porque escrito está. Olha só, a Bíblia está nos ratificando. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo hagios. Então, separar, purificar, consagrar. É estar separado, consagrado, purificado para o exercício da função eclesiástica, para o exercício da sua função na igreja, para o exercício de uma fé cristã verdadeira. Consagrado, purificado, separado.
Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, versículos 1 e versículo 2, 1 e 2. É a continuação da obra iniciada na regeneração de Efésios 1,13, quando o salvo recebe novidade de vida. Olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se estende até o dia da glorificação do crente. Romanos 6,22. Mas, agora, entenda a expressão agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, de Tiago 1,22, que está escrito: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. No abandono das concupiscências, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes, olha só, havia em vossa ignorância, falta de conhecimento. E numa vida de retidão moral em toda maneira de viver. 1 de Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E para que possamos concluir este ensino, esta lição tão importante e esclarecedora, entenda algo. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da Igreja não deve ser de inércia, mas de resistência e à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Meus irmãos, que vocês possam ficar com esta lição guardada no coração de vocês. Vocês que têm a oportunidade de estar numa casa de Deus, na igreja, no domingo de manhã, se dediquem ao estudo desta lição. Questione o seu professor, trabalhe juntamente com ele, traga exemplos, trabalhem juntos para que toda a classe saia fortemente edificada. Nós precisamos lutar contra esses ensinos progressistas. Nós precisamos usar as ferramentas que a própria lição nos deu. Nós precisamos guardar a palavra, ratificar a inerrância, infiabilidade dela. Nós precisamos permitir com que as pessoas compreendam que a Bíblia é a palavra de Deus, pura e genuína, inspirada por Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas, nós precisamos ensinar sobre a santificação, nós precisamos guardar o nosso coração deste mundo e desses ensinos que têm se infiltrado de uma forma sorrateira até mesmo dentro das nossas igrejas. E glória a Deus pela nossa liderança que tem criado lições extraordinárias a ponto de desejar o despertamento da igreja para este tema tão importante e salutar nos dias de hoje. Que você possa guardar o seu coração, que você possa guardar a sua vida espiritual e que você possa viver uma vida comprometida com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima lição de número 4 desse trimestre tão importante da Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Shalom. Paz e prosperidade a todos.